Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma sessão medieval. As sessões medievais, que são uma organização, como bem sabem, do Gabinete de Estudos Oliscipenenses da Câmara Municipal de Lisboa. E para aqueles que nos acompanham habitualmente e que estão habituados a um formato em que temos dois moderadores, eu e o meu colega Manuel Fialho, hoje temos à mesma presentes os mesmos, contudo, apenas comigo no papel de moderador, já que o Manuel Fialho foi promovido, digamos assim, a comunicante, a convidado desta nossa sessão medieval, uma decisão que foi tomada facilmente, na medida em que o Manuel tem trabalhos importantes e tem estudos importantes sobre Lisboa medieval, e seria, se calhar, um desperdício não nos socorrermos dos seus conhecimentos sobre a cidade para falar também aqui nesta sessão medieval de hoje, que tem por título Lisboa Medieval, uma cidade entre civilizações. Ora, o Manuel Fialho nasceu em Lisboa em data que eu não quero revelar, é investigador do Gabinete de Estudos Oliscipenenses da Câmara Municipal de Lisboa, meu querido colega com quem partilho uma sala, é membro integrado do Centro de História da Universidade de Lisboa, onde integra o grupo de investigação Cultural Encounters and Intersecting Societies. É licenciado em Línguas e Literaturas Clássicas pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, escola onde obteve também o grau de Mestre em Estudos Clássicos em 2002. Defendeu em 2017 a sua tese de doutoramento em História Medieval, também na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, intitulada Mutação Urbana na Lisboa Medieval, das Taifas Dom Dinis, publicada em 2022 pelo Centro de História da Universidade de Lisboa e, precisamente, com o mesmo título. Atualmente, o Manuel Fialho dedica-se à história dos judeus em Portugal e à arqueologia medieval. E é para ele que passo a palavra, não preciso de explicar as regras, quero apenas recordar a todos aqueles que nos estão a ouvir e a ver que podem colocar as vossas questões no Facebook do GEM. Manuel, a palavra é tua. Boa tarde a todos, boa tarde Miguel. Pois desta vez é um bocadinho diferente para mim, sobretudo, para quem nos vê talvez não seja, mas é com todo o gosto e com todo o prazer que vou fazer esta apresentação sobre, aliás, um tema que é o tema que me tenho dedicado nos últimos anos, sobre portanto, a Lisboa medieval. E vou abrir aqui o meu PowerPoint, ver se corre tudo bem. Penso que sim. Portanto, temos aqui o nosso cartaz, que já agora aproveito também uma coisa que nunca fizemos e que vou aproveitar para fazer, agradecer ao nosso gráfico de serviço do GEO, ao João Rodrigues, por fazer, é a pessoa que faz estes belíssimos cartazes divulgativos. No meu caso, até foi ele que escolheu a fotografia que está por trás e eu achei bem. É uma fotografia dos claustros da Sé. Não é que eu vá falar propriamente sobre este sítio arqueológico, mas acho que me parece um sítio que espelha muito bem o subtítulo desta apresentação, uma cidade entre civilizações. Esta apresentação vai ter basicamente duas partes e uma conclusão, um bocado óbvio, não é? A Lisboa islâmica e a Lisboa cristã, portanto as duas grandes civilizações que dominaram Lisboa nos últimos séculos, sendo que eu começarei pela parte islâmica e depois abordarei a cristã e depois faço uma breve conclusão. Não vamos falar só em Lisboa, confesso que vamos falar também em outras cidades, sobretudo para percebermos, obviamente, o caso de Lisboa. E trago este slide, como Dina me fez, para percebermos alguns dos problemas que normalmente estão ligados estão ligados ao entendimento das cidades islâmicas, que me parece ser ainda, nesta altura, ainda no princípio do século XXI, um certo obstáculo para o entendimento, isto de várias disciplinas. É uma questão que é transversal à arquitetura, transversal ao urbanismo, transversal à história, transversal à arqueologia, à geografia urbana
e portanto é uma questão que tem pano para mangas e pode ser vista, pode ser observada de diferentes perspectivas. E quando eu fiz a minha tese tentei fazê-lo na medida com as ferramentas que eu tinha à minha disposição e que eu conseguia dominar, sobretudo a arqueologia para a parte islâmica e a documentação para a parte cristã, havendo algum cruzamento, obviamente, quando é possível, mas de facto o principal problema que se coloca quando se estuda uma sociedade, que se coloca uma pessoa como nós, um ocidental, digamos assim, vou-me assumir aqui como um típico ocidental e penso que a maior parte das pessoas que estão a ver isto poderão fazê-lo. E realmente a nossa maior dificuldade é perceber o que é a cidade islâmica, então é por aí que vou começar. Como veem aqui, a Fez é um autêntico labirinto, e Fez é aquela medida paradigmática em que qualquer pessoa que nunca lá tenha vivido e que tente se orientar nas ruas de Fez vai realmente ter problemas. E a questão que se coloca aqui é o labirinto. Então, desde muito cedo que este labirinto foi um problema para nós ocidentais e para, obviamente, o estudo destas cidades, sobretudo quando comparadas com as cidades cristãs. E então, uma antiga descrição das cidades muçulmanas que eu trago aqui propositadamente, por ser algo, pela importância que teve e por ser a visão que ainda muitas pessoas hoje em dia ainda têm. E, portanto, o centro era ocupado pela Mesquita Maior, que constituía o centro político, religioso e intelectual da cidade. Perto da Mesquita Maior encontram-se os fornecedores de objetos sagrados, o suco dos cereeiros, os marcadores de incenso e perfumarias. Perto da mesquita também se encontravam livrarias, encadernadores e perto destes últimos o suco dos marcadores de couros, algibebes e vendedores de buscas que também trabalham o couro. E, portanto, a descrição continua, fala ainda na caiçaria. Em Lisboa, já agora, nós temos o topónimo Alcaçaria sobreviveu em Lisboa até a Lisboa contemporânea, apesar de ter passado significados semânticos, portanto, opções semânticas diferentes em determinadas fases da longa história da cidade. Mas, de facto, a caçaria aqui, nesta descrição, é um espaço fechado, protegido por muros, onde mercadores estrangeiros, sobretudo cristãos, vendem tecidos. Portanto, estes tecidos eu juntaria a outros produtos de luxo. Portanto, é um mercado fechado. E depois, mais longe do centro, estão os ferreiros, os carpinteiros, os fazedores portanto, as pessoas que fazem barulho nos seus ofícios. E já perto das portas da cidade estão as estalagens e os vendedores de provisões. E nos arrabaldes, portanto, já fora das muralhas da cidade, encontram-se os tintureiros e curtidores, portanto, ofícios altamente mal cheirosos, diria, e já quase fora da cidade, os oleiros, lembrando que as olarias também fazem muita poluição. E, portanto, esta é a descrição que o Georges Marchais fazia em 1957 da cidade muçulmana. E foi mais ou menos esta a nossa perspectiva da cidade muçulmana, não passou muito disto. O que é que se passa aqui? É uma perspectiva altamente descritiva, que depois tem alguns problemas quando olhamos para a realidade. E, portanto, temos aqui, por exemplo, para desmontar imediatamente a ideia do labirinto, os arrabaldes de Córdoba, uma escavação mais ou menos recente, dos últimos anos, nos arrabais ocidentais de Córdoba, em que vemos, portanto, a Rua Norte, a Rua Sul, e no meio as casas, portanto, numa configuração completamente organizada, de fazer inveja a qualquer arquiteto do século XVII que fez a Baixa de Lisboa. Portanto, hoje em dia podemos deixar cair por terra completamente a ideia da cidade labiríntica. Agora, convém a percebermos como é que se chega à cidade labiríntica e à cidade islâmica e porque é que a realidade muitas vezes não bate certo com isso. Isso é que importa perceber. Há vários outros exemplos que agora não tenho tempo, nem vou dar aqui, mas realmente quando há autoridades centrais poderosas e quando há interesses, ou quando há simplesmente uma rede agrária prévia à implantação da cidade, esta ortogonalidade vai aparecer sem grande dificuldade. Não é uma coisa
assim tão difícil. E portanto houve um longo caminho desde os meados do século passado até hoje, feito por diversos historiadores, arqueólogos, arquitetos, e para chegarmos às conclusões que eu hoje vou, ou conclusões não diria, pronto, às propostas que eu hoje vos vou passar. Um deles foi o Leopoldo Torres Balbás, portanto um estudioso do nosso vizinho, do nosso país vizinho, que publicou esta obra absolutamente fundacional em 70, mas é ainda uma obra bastante marcada pelo orientalismo. E é sobretudo aí que eu queria agora, porque em 79, desde que o Eduardo Said publicou este livro, cuja capa hoje seria censurada devido às evidentes questões do que é politicamente correto ou não, mas isso pouco nos interessa aqui. O que nos interessa é que, de facto, o Eduardo Said explicou muita coisa, explicou a visão orientalista que nós ocidentais facilmente temos do mundo islâmico, obviamente, e todo o Oriente em geral, mas aqui vamos nos focar na questão islâmica. Passado algum tempo, pouco na verdade, o Wassim Salim Hakim publicou este livro, que é um livro também bastante importante. Portanto já não é a cidade islâmica vista pelo ocidental, mas vista por uma pessoa do lado de lá, não é? E isso ajuda-nos muito, apesar de ele usar, e é uma edição feita, se não me engano, nos Estados Unidos, e portanto usa toda a perspectiva ocidental, mas aplicada à sua própria maneira de ver a cidade, e portanto é um livro importantíssimo. E agora, obviamente que eu não vos vou falar aqui em todos, mas só algumas coisas fundamentais. A Janet Abou-Lughod era a amiga pessoal, aliás, do Eduardo Said. E tenho também aqui um artigo absolutamente que nos explica a cidade, alguns aspectos fundamentais da cidade islâmica, e portanto aqui já estamos a milhas, estamos muito longe da visão orientalista da cidade islâmica como um mero labirinto. E agora vamos dar um salto muito grande, porque realmente não há tempo para estar aqui com muitas mais explicações sobre isto, mas já recentemente estes dois arqueólogos publicaram este livro em Espanha, portanto, e é um livro sobre as cidades no Al-Ándalus, obviamente sobre as cidades muçulmanas, e é um livro também da maior relevância e que avançou imenso, e são duas pessoas, dois arqueólogos que sabem imenso sobre este tema e que, portanto, deram um contributo passos de gigante. Em Portugal temos também textos muito importantes, obviamente, e trago estes nomes não é por acaso. O Cláudio Torres e o Santiago Macias também deram um contributo tremendo para a evolução dos estudos islâmicos, e em particular também até mesmo do conhecimento daquilo que seria a cidade islâmica em Portugal. Já bem mais recentemente a Luísa Trindade fez a sua tese de doutoramento sobre o urbanismo, e portanto não é que a questão dela fosse a cidade islâmica, não é de todo, mas teve o cuidado e a atenção de ter atenção à matriz islâmica do urbanismo português. Já sobre Lisboa, este texto da Jacinta Bugalhão é realmente muito importante, é um texto de 2009, se não me falha agora de repente a memória, e realmente a Jacinta tem vários outros textos, e eu falo aqui na Jacinta, mas podia falar em vários outros arqueólogos que têm contribuído incessantemente para o aumento do nosso conhecimento sobre a cidade de Lisboa neste período. Por fim, aquilo que eu fiz e que foi publicado no princípio deste ano pelo Centro de História. Agora, vou usar uma metáfora para tentar explicar então a minha perspectiva da cidade islâmica, a metáfora do corpo humano. A primeira, portanto, estes são alguns elementos que eu considero absolutamente fundamentais, sendo que alguns deles definem, e outros não, definem aquilo que diferenciam a cidade medieval islâmica da cidade medieval cristã. Alguns são definidores, como vamos ver no fim, outros não. A mesquita maior, obviamente, realmente é um espaço central. Temos aqui a mesquita de Medina, portanto, a cidade que se chama cidade
neste caso no Islão, e portanto esta imagem, quando a vi, achei que realmente é absolutamente muito demonstrativa, e não é por acaso. Esta mesquita, a mesquita central de Medina, foi feita num sítio supostamente, e quase certeza, e é bem provável que tenha sido no sítio onde foi a casa, uma das casas do profeta. Portanto, o aspecto central é absolutamente óbvio, e era isso que queria aqui sobretudo ilustrar. E portanto parece-me que dentro deste exercício da metáfora que estou a fazer, a mesquita é obviamente o coração da cidade. Não há corpo humano que viva sem coração ou sem um substituto adequado, e portanto sem uma mesquita maior não há cidade islâmica que exista. O souk, e agora quero fazer aqui um exercício a ver se isto funciona bem. Fazemos aqui uma visita de 1 minuto e 30 segundos ao souk de Damasco. Penso que estão a ver no YouTube. Miguel, consegue-se ver? Sim? Sim, isto vê-se, mas não se vê em movimento. Não, eu vou pôr agora. Ok. Pronto, isto é só uma visita muito rápida para não perdermos tempo, mas é 1 minuto e meio que eu acho que vale a pena. Ouvem o som ou não? À esquerda está nada mais do que o mercado de... Ou melhor, este é o mercado à meia-dia, portanto, em Damasco, e à esquerda estava ali o Templo de Júpiter. E, portanto, é um sítio muito importante para... Ainda se vê ali algumas colunas gregas, aliás, romanas, porque este templo foi feito já no período romano. E esta rua, esta rua já coberta, já faz parte do mercado que foi feito já em época otomana. Mas aquilo que queria sobretudo sublinhar era como o souk é realmente os pulmões da cidade. Não há uma cidade islâmica que funcione sem um mercado, não é? Pronto, era só uma partilha muito breve, sobretudo. E agora vamos voltar ao PowerPoint, esperando que isto corra tudo bem. Acho que sim. E portanto o souk, dentro desta metáfora, eu acho que o souk pode representar, para percebermos, portanto, a cidade islâmica, os pulmões da cidade. Já os banhos, e aqui queria-vos mostrar, e esta comunicação vai ter assim muitas portas abertas para vários sítios geográficos e várias épocas, mas realmente os banhos islâmicos de Lolé são, acho que hoje em dia, absolutamente incontornáveis quando se fala de banhos islâmicos em Portugal, e aconselho vivamente a toda a gente que se interessa por estes temas a visitar os banhos islâmicos de Lolé. Vou tentar só fazer aqui mais um malabarismo rápido, com agora ver se não é o souk que eu quero ir. Este já não está a correr tão bem. Tenho que sair aqui primeiro do souk, ir aqui a RTP, e agora peço desculpa. Vamos ver se consigo. Exato, agora vamos conseguir ver. E é só também uma breve. Quero que ouçamos a Alexandra Pires, que é arqueóloga da cidade de Lolé e chefe de divisão, e vamos ouvi-la só durante 15 segundos. Portanto, ela está no sítio arqueológico dos Banhos de Lolé e diz uma coisa muito importante. Se não conseguirem ouvir, digam-me, diz Miguel, que eu transmito que ela. Eu não estou a ouvir, não. Ok. Então, o que a Alexandra Rodrigues está a dizer é todas as cidades islâmicas tinham este tipo de edifícios e que podem aparecer a qualquer momento em escavações arqueológicas. Mas ela está muito contente porque até agora realmente o único sítio onde se encontraram neste grau de preservação banhos islâmicos foi em Lolé.
e de facto é verdade, os banhos de Lolé merecem a nossa visita sem qualquer dúvida. Em Lisboa também já foram encontrados banhos islâmicos, mas apenas, e agora estou a falar no claustro da Sé, ainda temos que aguardar pelo estudo desse sítio para podermos falar nisso, basicamente. E portanto vou continuar, mas realmente os banhos são obviamente um outro órgão fundamental, e aqui dentro da metáfora obviamente que coloquei os banhos como rins, já agora aproveitando a função de limpeza do próprio corpo. Depois as muralhas, e aqui não vou passar o vídeo, mas vou recomendar a vista deste vídeo. É um vídeo feito pela Câmara Municipal de Lisboa, nomeadamente pelo Arquivo Municipal de Lisboa, pela Videoteca, e com a colaboração do Santiago Macias, que teve aqui um trabalho importante na investigação, e que eu recomendo, portanto, o visionamento deste vídeo. Isto está no YouTube, é só escrever Percorrendo a Cerca Moura e vão ver este vídeo. Vão ficar a saber o nome das portas e o percurso, portanto, o percurso-chave que nos mostra as muralhas medievais e que estavam lá quase de certeza em época islâmica. Portanto, as muralhas, penso que podemos vê-las nesta metáfora como a pele da cidade. O sistema viário, aqui mostro, não arranjei melhor que isto, que é a minha planta que fiz para representar a cidade na década final da presença islâmica, e portanto percebe-se que realmente o sistema viário pode ser visto como o esqueleto da cidade. Os bairros, e aqui temos, por exemplo, uma planta de Saragoça, feita pelo Ramon Bertrand Abadia, que podia estar, é um daqueles nomes que podia estar naquela lista que vos disse há pouco. Realmente é uma pessoa que deu um contributo enorme nesta área, e aqui com a legenda dos bairros, o B1, o B2 e o B3, o bairro de Sinacha, e depois uma moçarabia e uma judiaria. E realmente estes bairros das cidades islâmicas representavam, tinham uma função agregadora da população e funcionam autenticamente como os músculos que fazem mexer a cidade, dentro obviamente da metáfora. A casa-pátio é, como já podem estar a adivinhar, a célula deste corpo que é a cidade islâmica. Temos aqui à nossa direita a casa-pátio islâmica, e temos à nossa esquerda as típicas casas. Podemos dar nomes muito diferentes, mas penso que chamá-la casa cristã não será de todo desapropriado. Pode não ser um nome muito feliz, de facto, mas não é inteiramente desapropriado. E sobretudo o exemplo português é isso. E são radical. E aqui sim vemos uma diferença radical. Realmente as células da cidade islâmica são muito diferentes das células da cidade cristã. E eu penso que isto é uma maneira que nos ajuda a perceber algumas diferenças fundamentais entre as duas cidades. E depois, uma outra questão que também é bastante diferente, obviamente, é o sistema judicial e jurídico, que realmente é completamente diferente, ou pelo menos apresenta diferenças muito significativas entre a Sharia, obviamente, e depois o direito romano, que vai ser adaptado sucessivamente na Idade Média nas cidades cristãs, adaptado e depois feito um novo, mas sempre o direito romano tem sempre, como se sabe, um fundo naquilo que será o direito nestes reinos medievais. Nas cidades islâmicas temos a Sharia, portanto é a lei propriamente dita, que vem obviamente da jurisprudência do Corão. Temos os ulemas, que eram as pessoas que, os sábios dessas leis, as pessoas que conheciam essas leis, que interpretavam e transmitiam esses conhecimentos. Temos o Qadi, e este Qadi já pode ser mais fácil de reconhecermos no nosso Al-Qaid, porque não é por acaso que o Al-Qaid das cidades cristãs portuguesas vai ter esse nome, obviamente, que vem deste Qadi. É, portanto, o juiz, a pessoa que implementa
a lei, o executor da lei. É claro que isto depois, no caso português, vai mudar, mas a verdade é que o nome vem desta raiz. Depois, no caso português, vai ser o representante do rei, e aí há uma coisa diferente, obviamente, mas tem um fundo de alguma semelhança, e a palavra, a etimologia da palavra é esta. E depois o nosso mutassib, que depois, nome árabe, que deu o nosso al-mutassé, e aqui as semelhanças também são importantes, ambos funcionários das autoridades e, portanto, ligados com a supervisão do mercado. E, portanto, aqui temos a base, é bastante diferente, mas depois vai-se aproximando, e é interessante percebermos isso, vai-se aproximando aqui para o caso português, volto a frisar, no caso português vão-se aproximando à nossa realidade e à realidade cristã posterior. E, portanto, já estamos um pouco mais conhecedores daquilo que é uma cidade islâmica, nesta rápida interpretação, nesta rápida apresentação desta metáfora do corpo humano com a cidade. E eu sublinhei aqui os elementos sublinhados a cheio, portanto, a casa-pátio e o sistema social e jurídico são onde nós encontramos diferenças realmente grandes entre a cidade cristã e a cidade islâmica. E depois há diferenças também na questão da mesquita, porque a mesquita e a igreja, seja ela catedral ou a igreja central, diremos assim, porque nem todas as cidades têm uma catedral, obviamente, mas há diferenças, porque a mesquita tem algumas funções que as igrejas não terão. E, portanto, porquê? E isto está tudo ligado, obviamente, às diferenças entre o Islão e o cristianismo, porque no Islão o poder religioso e o poder político obviamente confluem na mesma coisa, enquanto que nas cidades cristãs esses poderes são separados. E aquilo que podemos aproximar no máximo, em última análise, da cidade islâmica são as cidades do bispo, como por exemplo foi o Porto. E as pessoas do Porto que têm fama de não gostar de mouros, que me perdoem, mas de facto aquilo que temos mais próximo neste campo é uma cidade, porque o Porto foi a cidade do bispo. Não estou a dizer isto por acaso, estou a dizer isto porque o Porto foi uma cidade do bispo. E realmente temos uma cidade cristã em que o poder executivo está nas mãos da mesma pessoa, que centraliza, portanto, no bispo. Mas não era esse realmente o panorama geral das cidades cristãs portuguesas. Os banhos também deixei aqui apontilhado. Porquê? Porque realmente os banhos continuam a funcionar em muitas cidades portuguesas e também no Reino de Castela. Em Aragão não conheço também a realidade, mas sei que em Portugal e em Castela, realmente, sobretudo na Andaluzia, os banhos continuam a funcionar. Realmente penso que isso não nos deve espantar, porque realmente as pessoas não mudaram, as pessoas não desapareceram, os muçulmanos não se evaporaram todos, e portanto eles continuavam a querer praticar os seus hábitos de higiene já com séculos, ou mesmo, e portanto os banhos continuavam a funcionar até certo ponto. O que realmente foi o fim dos banhos, diria, no Reino de Portugal terá sido já uma coisa já no século XV, XVI, quando começam outras mentalidades a entrar no ramo. E agora, queria-vos falar na posição de Lisboa, e muito rapidamente aqui para percebermos. Portanto, já sabemos mais ou menos as diferenças entre uma cidade cristã e islâmica, e isto ajuda-nos a perceber um bocadinho a cidade islâmica, e queria que percebessem realmente como Lisboa está na periferia da periferia do Islão. O centro do Islão é obviamente Medina e Meca, né? São as cidades absolutamente centrais, e também Jerusalém, também estão quase na mesma linha, mas realmente o centro não é Lisboa. O Al-Ándalus, o próprio Al-Ándalus, que é o território islâmico na Península Ibérica, é por ele só por si periférico. E dentro do Al-Ándalus, Lisboa está na periferia ocidental. Portanto, Lisboa encontrava-se realmente no oeste do mundo islâmico. E agora vamos, portanto, esta é mais uma vez mostro desta planta. A cidade de Lisboa pode-se dividir, para facilitar a compreensão, em 4 partes: a Alcáçova, a Medina e os 2 grandes arrabaldes que a cidade tinha. Falando primeiro na Alcáçova,
nós temos que saber, na verdade, e esta é uma discussão que um dia posso ter uma sessão com o Miguel só sobre o castelo e as suas possibilidades na época muçulmana ou não, mas realmente nós não temos a certeza que aquele castelo seja Moro, mas também não temos a certeza que ele não o seja, na minha opinião. E por isso eu acho que vale a pena ainda falar numa fortificação naquele sítio enquanto não houver realmente escavações arqueológicas que permitam dissolver essa questão de uma vez por todas. Temos também um dos sítios em Lisboa em que temos duas belíssimas casas e algumas evidências de outras estruturas habitacionais e ruas à volta, e portanto é um sítio-chave para compreendermos a Lisboa islâmica. Teríamos provavelmente uma mesquita de bairro, neste caso a mesquita das elites, que obviamente viviam na Alcáçova. Era para isso que as Alcáçovas eram feitas, para separar as elites do resto da população. E temos um Rauda, na minha opinião, provavelmente perto da mesquita. O Rauda seria um cemitério para as elites, não era um cemitério para a população, obviamente. Isto é a minha opinião, dado que se foram lá encontradas algumas sepulturas islâmicas, aparentemente feitas ali propositadamente, e ali perto foi encontrada uma inscrição que me parece poder ser associada a este Rauda. E depois as perguntas são imensas. Teria Alcáçova de Lisboa uma dar à Límar ou não? Não sabemos. E portanto a Alcáçova ainda, apesar de já conhecermos bem a Alcáçova, ainda há muitas perguntas a fazer. O Arrabalde Ocidental seria talvez o Arrabalde com maior, mas isto é difícil de perceber porque nós ainda não conhecemos bem a dimensão concreta do Arrabalde Oriental, e portanto é fácil tendermos para dizer que o Arrabalde Ocidental seria o maior, mas realmente penso que não podemos afirmar, mas podemos supô-lo com aquilo que conhecemos atualmente. E realmente temos um bairro que se estendia desde o Rio Tejo até à atual Praça da Figueira e passava mesmo para o outro lado do Esteiro. O Esteiro era, portanto, um braço do Tejo que entrava na cidade na zona da Baixa, aproximadamente na Rua do Ouro, e, portanto, provavelmente este Arrabalde Ocidental já passava o Tejo para o outro lado, e isto no final, obviamente, do domínio islâmico, quando a cidade tem a sua maior dimensão. Uma das propostas que eu fiz na minha tese foi exatamente esta proposta do SUC, esse que eu penso fazer sentido estar neste sítio por vários motivos que não tenho agora tempo de explicar, e que se ligaria a um SUC do Arrabalde que estaria na via, portanto, que acompanharia a principal via de saída da cidade. Temos ali um narco, obviamente, um Madrid chinês, uma mesquita, e aqui não há dúvida absolutamente nenhuma que se foi encontrada uma mesquita na Baixa de Lisboa, mais uma vez uma mesquita de bairro, uma pequena mesquita. E do Arrabalde Oriental também temos alguns vestígios da época islâmica aqui assinalados, que me ajudaram a fazer esta proposta, mas volto a frisar que não conhecemos tão bem. Aquilo que conhecemos agora melhor até de quando eu terminei a tese, é a dimensão do cemitério. Este cemitério, o cemitério oriental islâmico de Lisboa, realmente seria um cemitério com uma dimensão considerável e era uma estrutura muito importante para a cidade. E já agora, para quem não sabe, explico que os cemitérios islâmicos, o cemitério da população, não é o das elites, atenção, ficava fora de muralhas, normalmente, seguindo uma tradição mediterrânica, porque já os romanos o faziam, obviamente, e portanto não há uma novidade islâmica, mas é no seguimento de uma tradição mediterrânica, aliás, com uma casa-pátio. E esta ligação, obviamente, entre o Islão e Roma, penso que não é, que deve ser frisada, porque depois muitas vezes nós caímos e agora vou entrar aqui durante só um minuto e vão-me perdoar. Na questão civilizacional, nós tendemos muito a ver o Islão como uma civilização oposta à nossa, mas de facto na sua nascença há muitas partilhas com aquilo que nós consideramos o berço da civilização europeia, que é a Roma e Grécia, não é? E o Islão não está assim tão longe de Roma e da Grécia nestes séculos originais. E, portanto, acho que isto é bom termos esta perspectiva, muitas vezes, para não sermos nós e os outros de uma forma simplista. E, voltando a Lisboa, portanto, o cerco de 1147 é um momento decisivo, é um momento em que há uma alteração civilizacional em Lisboa.
em que o Islão parte definitivamente, cai, portanto as autoridades islâmicas cedem a Afonso Henriques a cidade, e a cidade teve um cerco, e o Miguel até é uma pessoa bastante mais qualificada que eu para falar sobre o cerco e sobre as operações militares, obviamente, mas realmente aquilo que me parece importante é que o Afonso Henriques e os cruzados recebem a cidade intacta, a cidade intramuros, obviamente, porque os arrabaldes devem ter sofrido, e é isso que vem na carta do cruzado, os arrabaldes sofreram algumas destruições, mas intramuros recebem uma cidade intacta. Depois o que acontece a seguir não é muito bonito, porque os cruzados, que obviamente eram cruzados que iam para a segunda cruzada, portanto o objetivo era passar por Lisboa, saquear o máximo possível e seguir viagem, pelo menos de alguns cruzados, outros ficaram. Alguns casos muito interessantes ficaram, nomeadamente o bispo, o primeiro bispo de Lisboa, e possivelmente alguns nomes que aparecem no primeiro capítulo de Lisboa podem ter alguma coisa a ver com estes cruzados, na minha opinião. Mas eu queria dizer é que eles recebem a cidade intacta e depois portam-se um bocado mal e à revelia daquilo que foi combinado, invadem a cidade e matam o bispo que lá estaria, que seria um bispo moçárabe, se faz sentido as palavras da descrição do cruzado, de um cruzado que participou, e esse próprio cruzado acha muito mal, mas realmente diz que realmente o bispo foi morto pelos próprios cruzados, e obviamente era um bispo cristão. Os moçárabes, já agora explico, os moçárabes são os cristãos que vivem sob domínio islâmico, e portanto essas pessoas terão-se assustado, provavelmente eram cristãos, mas ainda assim terão-se assustado e terão tido tempos difíceis nesta Lisboa das primeiras décadas ou até o primeiro século da conquista. A rede paroquial de Lisboa é surpreendentemente desenvolvida e grande logo em 1191. É um dos aspectos interessantes e curiosos, e uma das questões que me pus é porque é que Lisboa aparece logo. Portanto, estamos a falar em poucas décadas depois da conquista, aparecem imensas paróquias, e uma das explicações que me parece ter é que realmente algumas destas paróquias já existiriam na Lisboa muçulmana. Isto porquê? Porque nós sabemos, e aqui voltamos aos moçárabes, que me parece um tópico fundamental para percebermos a Lisboa islâmica, é que a Lisboa islâmica tinha uma população de cristãos bastante considerável, muito provavelmente. Nós temos um relato de um viking, o Sigurd, que passa por Lisboa no princípio do século XII, na segunda década do século XII, entre a primeira e a segunda, e portanto ele diz-nos que Lisboa era constituída era uma cidade muito estranha, e a população eram meio pagãos, meio cristãos. O que é que ele quer dizer? Obviamente que se ele foi capaz de reconhecer cristãos é porque realmente a comunidade moçárabe seria importante. Depois há outras evidências, e há outras pessoas mais qualificadas para falar nisso. Tem a ver com evidências arquitetónicas que nos chegaram até nós, que nos fazem pensar que realmente que a comunidade moçárabe em Lisboa era bastante importante. E eu, na minha opinião, estas freguesias de São Mamede, Santa Maria do Alcamim, que depois passa a ser conhecida como São Cristóvão e tem este nome aparentemente moçárabe, Alcamim, e Santa Justa possivelmente seria, portanto é uma área que me parece altamente possível que possamos inserir a população moçárabe. Agora isto provavelmente só daqui a décadas, se não for mais tempo ainda, é que poderá ser algum dia ser verificado arqueologicamente, que não é impossível. Em Córdoba atualmente já se começa a conseguir fazer estudos arqueológicos que tentam perceber algumas diferenças através de alguns objetos-chave naquilo que é a população cristã e a população islâmica, e por isso eu digo, parece-me que daqui a algumas décadas pode ser que nós o consigamos fazer também aqui na nossa Lisboa. Este arrabalde ocidental sofre, portanto, dizia-vos há pouco na cidade islâmica que era um espaço de grande dinâmica económica e de grande dinâmica urbana, portanto um espaço muito importante. Ele sofre uma regressão nas décadas imediatamente subsequentes à conquista, que me parece natural.
Obviamente que a economia da cidade levou com certeza teve um tremeu, com certeza. As pessoas, portanto, as autoridades alteraram-se e houve aqui alterações graves. E realmente parece ter havido, e aqui a arqueologia atual já nos diz isto. Pelo menos há vários sítios arqueológicos do Arrabal Ocidental que parecem realmente deixar de ter ocupação entre os meados do século XII e até ao final do XIII, princípios do XIV, ou seja, temos aqui um período de recuperação, de regressão imediata, nas décadas imediatas, e depois uma lenta recuperação até chegarmos à cidade já do Afonso III e Dom Dinis, que já volta a ser uma cidade com uma dimensão já semelhante àquilo que seria Lisboa Islâmica. E por isso trago-vos aqui o outro mapa da cidade do fundo, já do reinado do Afonso III, que já seria uma cidade bastante diferente. Já temos um Arrabal dos Mouros, e atenção que eu penso que, ao contrário daquilo que até recentemente se dizia, a mim parece-me que este Arrabal dos Mouros já é uma coisa dos meados do século XIII e não é uma coisa que tenha sido criada imediatamente após a conquista. E aproveito para explicar porquê. Porquê? Porque as primeiras referências documentais são realmente já muito tardias, já da década de 60, se não me engano, e essas referências falam-nos do Arrabal de Novo em latim, portanto um latim medieval, que nem sequer é em latim, um Arrabal Novo, portanto um Arrabal Novo. E, portanto, um Arrabal Novo, nesta data tão tardia, para fazer referência ao Arrabal dos Mouros. E aliás, há outra questão, é que não há qualquer... Porque é que o Afonso Henriques havia de fazer um Arrabal dos Mouros? Não há, quer dizer, não há esse hábito, não há essa necessidade. As populações viviam nas cidades islâmicas em conjunto, e quando o Afonso Henriques toma estas cidades, porque é que ele havia de querer fazer? Quer dizer, não há essa necessidade. É uma necessidade que se põe a posteriori, ok? E portanto, mas o Afonso III já tem uma cidade em recuperação, em clara recuperação, e agora queria dar um salto aqui para um domínio que me tem absorvido nos últimos tempos e que me vai absorver nos próximos tempos também, que é a arqueologia medieval. E trago-vos aqui uma imagem de uma publicação do grupo SIGA, que é um grupo de investigação, que é o grupo de investigação sobre a cerâmica islâmica do Garb al-Andalus, um grupo extremamente importante, e qualquer arqueólogo que estude este período tem que estar atento às publicações do grupo SIGA, quer dizer, onde estão a maior parte das pessoas que realmente estudam este período. E portanto, o Marco Liberato, não é por acaso, penso eu, que escolheram o nome dele para esta publicação, porque realmente ele é o especialista nesta época de transição do século XII ao XIV, e fez uma tese de mestrado sobre Santarém, e agora terá uma tese de doutoramento que estamos todos muito ansiosos para poder conhecer. Mas a questão que me parece, portanto, esta imagem é sobre os vestígios de Lisboa, e aquilo que ele percebeu foi que estes vestígios não se alteraram, portanto a cultura material não sofreu alterações drásticas entre o século XI e o XIV. Sofreu alterações, com certeza, mas se notarmos as formas do século XI ao século XIII, as alterações são mínimas. Nem no século XIV realmente já há algumas, mas mesmo assim ainda há uma matriz na cerâmica, uma matriz da cerâmica islâmica, que me parece que mesmo pessoas que não sejam arqueólogos podem perceber isso nesta imagem. Há alterações, sim senhor, mas há muita coisa que fica. E agora, é interessante pormos esta questão na cidade, e aqui é diferente, porque realmente vai mudar. E uma coisa que vai mudar são as células, como vos dizia no princípio desta comunicação, são as células da cidade. E portanto a cidade islâmica, que tinha como suas células a casa-pátio, vai deixar de o ter. Não sabemos ainda, não temos ainda possibilidade de perceber a cronologia e da dinâmica desta alteração, deste processo, se foi muito rápido, se foi muito lento, mas a verdade é que há alterações. E uma dessas alterações foi visível neste sítio arqueológico, escavado pela Ana Gomes e a Maria José Sequeira, e publicado já
há mais de 20 anos, e portanto isto não é novidade nenhuma, mas tem este parágrafo-chave nas suas conclusões: ao nível dos padrões construtivos da casa islâmica e da casa cristã, as grandes diferenças vão se situar ao nível do esquema interno de organização da casa, com a substituição do pátio central da casa islâmica por um compartimento interno que parece iniciar uma filosofia de vida doméstica diferente da anterior. E isto parece muito importante, porque isto depois vai ter consequências ao nível do urbanismo bastante grandes. Nós, quando vemos, portanto, basta olhar para esta imagem, é uma imagem daqueles arqueólogos, aliás, que vos falei também no início, das cidades islâmicas, do Pedro Castilho e o Júlio Navarro Palazón. Isto portanto, é Múrcia, mas podia ser também Lisboa, porque realmente é isto que acontece: é a substituição da casa-pátio pela casa estreita, pelo lote estreito e comprido. E isto, obviamente, vai ter consequências. Algumas dessas consequências e essa lógica nós podemos ver também naquilo que é já na Lisboa de Dom Dinis. E temos aqui junto ao rio a implantação da fachada sul da Rua Nova. Foi uma das coisas que gostei na tese, não vou explicar agora isto, depois um dia fazemos uma comunicação inteira só sobre a Rua Nova, se for preciso. É um aspecto complexo, mas realmente o Dom Dinis vai fazer lotes compridos e estreitos, mas não vai mexer no resto da cidade, porque aí o que me parece que vai acontecer são processos bastante complexos, porque não são processos comandados por uma autoridade, são processos graduais, em que as próprias famílias que habitam nas casas vão alterando as casas, portanto os compartimentos vão-se alterando. O caso da judiaria, como eu já tive a oportunidade de escrever num artigo sobre a judiaria de Lisboa, parece muito interessante, porque aí podemos ter casas-pátio até à expulsão dos judeus, porque não há motivo nenhum para que os judeus tenham deixado de querer viver em casas-pátio, onde já viviam provavelmente, portanto, antes da conquista de 1147, e onde continuam a viver até aos finais do século XV. Mas deixo aqui isso também uma questão em aberto. Penso que também já vai, pronto, vá lá, estou a respeitar mais ou menos o tempo. E podemos então acabar fazer algumas conclusões. Já vos expliquei algumas diferenças entre a cidade islâmica e a cidade cristã. Obviamente depois a cidade cristã não vai parar de crescer. Lisboa vai ter um crescimento impressionante também noutros reinados. O Dom Fernando vai fazer a cerca fernandina, que vai praticamente aproveitar, portanto vai defender esta cidade que já existia mais ou menos no reinado de Dom Dinis, ainda, portanto, aproveitando as cercas do Mosteiro de São Vicente, aproveitando a cerca do Mosteiro da Graça, e portanto vai aproveitando São Domingos também, ainda até mais longe, nas portas de Santo Antão, e todo este lado, e portanto a cidade não vai parar de crescer. A cidade cristã o que me parece interessante é que realmente a única altura em que Lisboa para de crescer, e já vinha em crescimento acentuado e continuado em toda a época islâmica, o único momento em que há uma ruptura, em que há uma paragem, uma regressão da cidade, desde o século X, porque temos a certeza que o arrabalde ocidental está em crescimento no século X, ok? A partir daí até hoje Lisboa não parou de crescer, mas houve um momento em que houve uma regressão, e esse momento foi marcado pela transição civilizacional do Islã para a cristandade, ali umas décadas em que houve realmente uma regressão. Isso parece muito importante, e depois, aliado a esta questão da substituição da célula casa-pátio pelo lote comprido, temos realmente uma cidade que se vai alterar aos poucos, gradualmente, e essa é uma das questões que ainda nos falta estudar. E pronto, eu espero que tenham gostado desta apresentação, e estou agora disponível para as vossas perguntas. Muito bem, obrigado, Manuel. Vamos só esperar que tu retires o PowerPoint para te vermos, porque tivemos aqui algumas dificuldades. Não sei se tens a câmara desligada, mas facto é que não te estamos a ver. Não me estão a ver? Estou a ouvir perfeitamente, mas não te estamos a ver. Então vou experimentar. Fazer uma coisa.
Para aqueles que têm acompanhado as últimas sessões medievais, temos tido alguns problemas técnicos que deve ser, esperemos resolvê-los, mas no caso de hoje podem ter que ver com o mau tempo. Eu acho Já está a afetar algumas comunicações. Eu acho que vou ter que sair da reunião e entrar outra vez. Portanto, Miguel, se calhar é uma coisa de 1 minuto. Tá bem. Não estou aqui a conseguir. Ok, é 1 minuto, entretém as pessoas fazendo um comentário à minha apresentação e eu volto já. Está bem? De facto, isto serviria quase como introdução para algumas das questões que eu gostaria de colocar ao Manuel. Naturalmente, este tema suscita inúmeras interrogações, inúmeros comentários, mas eu acho que provavelmente nos poderíamos focar em 2 ou 3 questões daquelas que foram abordadas e depois saltar para algumas que não ficaram no ar. Pronto, já estamos a ver, Manuel. Ok, ótimo. Dizia eu que, naturalmente, há muitas questões que foram suscitadas pela tua intervenção, mas houve algumas que não foram tocadas, mas que parecem-me essenciais para nós percebermos um pouco melhor aquilo de que tu nos estiveste a falar e que tão bem explicaste. Há uma ideia, e tu também mostraste isso à sociedade, de que a imagem que temos, ou que tínhamos, até há relativamente pouco tempo da cidade islâmica, não corresponde de modo algum à realidade. De qualquer forma, temos que perceber que a cidade islâmica acaba por ser uma cidade orgânica, que se vai reorganizando em termos espaciais consoante as necessidades, e nesse sentido faz-nos um pouco confusão a nós historiadores que conhecemos melhor estas realidades quando vimos aquelas ideias da oposição da cidade ortogonal romana e de uma cidade aparentemente desorganizada e caótica como é a cidade islâmica. Tendo Lisboa uma fundação romana, como é que essa herança que está no terreno vai ser aproveitada ou não pela cidade islâmica? Uma coisa a mim parece-me certa. Em Lisboa não há uma cidade ortogonal, nunca houve uma cidade ortogonal romana, desde logo porque o relevo não permitia. Mas em termos de organização espacial, em termos de localização dos centros de decisão, dos centros de comércio, em que medida é que há uma herança romana na cidade islâmica medieval? Ok, Miguel, sim, é um tópico muito interessante que tem um problema de raiz, devo dizer, em Lisboa e em muitos outros sítios, mas em Lisboa é bastante visível esse problema, que é o problema do hiato do que acontece na cidade entre os finais, portanto, durante a atividade tardia. Entre os finais do século V e VI até ao século VIII, IX, já a presença do Islão, nós conhecemos muito pouco aquilo que se passa na cidade. A arqueologia realmente parece-me que vai ser, é a arqueologia que poderá algum dia aí fazer a diferença, mas ainda estamos um bocadinho longe, porque me parece que ainda é difícil aos arqueólogos atualmente distinguir e observar as evidências que são, portanto, é muito fácil para um arqueólogo identificar as estruturas e os vestígios romanos. E já começa a ser, não digo fácil, mas já começa a ser fazível fazê-lo para os vestígios islâmicos. Mas aquilo que está no meio, e é isso, e a tua pergunta incide sobre esse período exatamente, é a cidade, portanto, quer dizer, a cidade visigoda, não é? Podemos chamá-la assim, Olicipona. O que é que seria essa cidade? Nós sabemos pouquíssimo sobre Olicipona. E já tivemos aqui pessoas até nas sessões medievais, Paulo Fernandes, o Rodrigo Banha da Silva, nos fez uma excelente apresentação sobre a cidade na Antiguidade Tardia, e realmente nós sabemos muito pouco sobre o urbanismo da cidade nessa época, e por isso é realmente muito complicado percebermos, porque nós só podemos perceber a influência da cidade romana na cidade islâmica se percebermos aquilo que ocorre no meio. E realmente uma das poucas coisas que nós temos realmente é aquela rua, há uma rua na Sé,
que curiosamente até se pode ver no cartaz desta sessão, portanto, foi privatizada no século VI. Isto quer dizer que Lisboa, como muitas outras cidades deste período, sofreram, portanto, as estruturas públicas, a rede viária pública sofreu intervenções de privatizações que alteraram muito a cidade. Agora, se ela já era ortogonal e preveu essa ortogonalidade nessa altura, é uma outra conversa. Eu tenho as minhas ideias para a cidade romana, mas realmente não sou especialista na cidade romana, nem pretendo ser, mas realmente parece-me também muito... Há uma questão da cidade romana que me faz muita comichão, e passo a explicar. Praticamente quase todos os edifícios públicos têm orientações diferentes. E, portanto, são poucos os que têm orientações coincidentes. E, portanto, parece muito difícil estarmos a enfiar uma grelha romana ortogonal numa cidade que tem os edifícios públicos cada um virado para o seu lado. Com exceções, obviamente. E sabemos que uma parte, e há ligações. Portanto, há ligações entre aquela rua do Furador, portanto, que apanha a rua do Furador com a rua que está na Sé. Realmente aí há orientações semelhantes, mas depois há uma série de orientações descoincidentes, como as termas dos Cássios com o criptopórtico, que não tem nada a ver. Quer dizer, há várias coisas que não têm nada a ver. Mas pronto, não quero entrar em domínios que não são o meu, a não ser deixar estas perguntas. Uma outra coisa que se calhar pode ser interessante ouvir falar sobre ela tem que ver com momentos decisivos. Eu acho que é difícil quando se estuda a história, e ainda para mais quando se estuda o urbanismo de cidades com uma história tão longa como é o caso de Lisboa, tirar instantâneos daquilo que poderiam ser os momentos mais decisivos para a evolução da cidade de Lisboa. Tu focaste aí momentos que, na tua perspectiva, foram fundamentais para a evolução, crescimento ou regressão da cidade de Lisboa, e falaste da conquista como um desses momentos, e falaste depois da intervenção de Dom Dinis e da intervenção de Dom Fernando a propósito da construção das muralhas. Deixa-me dividir esta pergunta em duas partes. Quais são, então, para além desses, aqueles que tu consideras os momentos decisivos na evolução da história de Lisboa? E a segunda parte da pergunta, e se calhar para encerrarmos provavelmente a nossa conversa por hoje, na medida em que temos aqui só mais uma pergunta que iremos depois aqui iremos dar resposta, mas queria para já se calhar encerrar a minha intervenção por agora, perguntando em que medida é que as muralhas constituem ou não, eu acho que não, uma barreira ao crescimento das cidades. E o caso da cerca fernandina parece a mim um exemplo paradigmático, porque enquanto houve espaço dentro da cidade, a cidade cresceu dentro da cidade, mas a partir do momento em que deixou de haver espaço, naturalmente a cidade cresceu para fora dessa cintura humanitária. Sim, também é uma pergunta também muito, muito interessante e realmente a muralha é muitas vezes dito, e eu penso com razão, que a muralha é um aspecto muito importante e um aspecto da maior relevância para a constituição de uma cidade medieval. E aqui, independentemente de ser cristão, obviamente, realmente as muralhas são aquilo que definem aquilo que fica dentro e que fica fora da cidade, e isso tem muita importância. Aliás, eu penso na definição, agora que estou a falar de cabeça, a definição de cidade que está nas 7 partidas do Afonso X é justamente uma cidade, é aquilo que está dentro de muralhas. E, portanto, a muralha na época medieval, a muralha é absolutamente estrutural para se entender a cidade. Agora, a pergunta que tu fazes tem esse twist, que realmente penso que tens toda a razão. Realmente as muralhas não impediam o crescimento, nem nada que se parecesse. Penso que sim, e não é por isso, não é por acaso que surgiram os arrabaldes. Os arrabaldes são exatamente as cidades fora de muros, e tanto em época islâmica como em época cristã, as cidades continham sucesso
como parece ter sido o caso de Lisboa, quando as cidades tinham sucesso realmente, que começavam a crescer e não havia nada que as fizesse parar. O máximo que se podia fazer era fazer muralhas, novas muralhas, que foi o caso de Lisboa, é o caso de Lisboa e de muitas outras cidades, em que se faz novas muralhas que abrangem os novos arrabaldes. E realmente o Dom Fernando, e aqui passamos para a tua outra questão dos momentos-chave, realmente o Dom Fernando pensa que, ao contrário daquilo que diz o Fernando Lopes e que muitas outras pessoas já montadas no Fernando Lopes foram dizendo, não, o Dom Fernando não era tonto nenhum, na minha opinião, e penso que também na tua, o Dom Fernando não era tonto nenhum, nem nada que se parecesse, e portanto a intervenção que ele faz em Lisboa é muito, muito importante, como já tinha dito, e volto a frisar esse momento. Depois há outros momentos. O Dom João I, parece-me também, isto foi percebido, e eu li isto nos trabalhos do Hélder Carita, e é preciso dizer. O Hélder Carita percebeu, no seu estudo sobre o Bairro Alto, que o Dom João I teve uma intervenção na área da pedreira muito importante, e portanto ele continuou. E se nós olharmos agora, voltando à cidade islâmica, se nós considerarmos que realmente a cidade islâmica, o arrabalde ocidental, era o mais importante e que a cidade já tinha aí a sua maior dinâmica, vamos perceber na cidade de Dom Dinis, isso é óbvio, porque ele faz a Rua Nova no arrabalde ocidental, e portanto faz uma muralha só no arrabalde ocidental, isso é óbvio, e portanto o Dom João I vai continuar essa lógica e vai urbanizar a zona da pedreira. E isso parece-me absolutamente fulcral, e é uma coisa que ainda está por estudar mesmo, quer dizer, sabe-se, e o Hélder Carita, o arquiteto Hélder Carita, fez um trabalho importante, e portanto trouxe essa questão, mostrou-nos essa questão, mas realmente falta estudar isso com mais intensidade. Depois outros momentos realmente medievais. O Afonso III tem uma intervenção que me parece absolutamente da maior importância, que é modificar o núcleo comercial da cidade. Se eu estiver correto, se o núcleo comercial da cidade se situava naquela rua que vos mostrei, portanto o sul do Arrabalde, portanto na rua que depois seria conhecida em época medieval como a Rua do Corredor, o que dá, portanto nós percebemos que o Afonso III o que faz é comprar todas as tendas que existem, praticamente, que pode comprar na Rua do Corredor para si próprio, e depois vai fazer ferrarias e fangas é o sítio onde se fazia o comércio do pão, okay? Dos cereais e do pão, e portanto vai fazer fangas e carniçarias já cá em baixo na Ribeira, onde vai fazer também ferrarias e onde vai oferecer o açougue do pescado, no mesmo sítio, portanto na Ribeira da cidade. E ele, portanto, parece-me óbvio que ele está a pensar em deslocar o centro comercial da cidade, que se encontrava, portanto, numa zona mais interior da cidade, para a Ribeira da cidade. Isso parece-me uma intervenção. Depois o Dom Dinis o que vai fazer é continuar. Depois, mais tarde, temos, obviamente, há uma intervenção do Afonso V, que é muito importante, que faz portanto, ele deixa de existir um esteiro. Exatamente, deixa de existir um esteiro na Baixa do Tejo, e ele faz uma rua chamada Rua Nova del Rei, algumas vezes mal atribuída ao Dom Manuel, mas realmente é no Afonso V que começa esse processo, e realmente vai fazer essa rua, que é realmente também, mais uma vez, no arrabalde ocidental da cidade e não no oriental. O arrabalde oriental parece que fica um bocado esquecido. Isto é uma evidência que vem até muito, muito, muito tarde. Lisboa vai crescer, mesmo nos séculos XVI, XVII, XVIII, XIX, vai crescer sempre muito mais para o Ocidente do que para o Oriente. Também para o Oriente, mas muito menos. Mas isso depois também podia dar a toda uma outra conversa. Manuel, temos aqui uma pergunta e um comentário. Começo pelo comentário do Marco Santos, que diz: boa tarde a todos, muito interessante, ainda por mais por partilhar muitas das opiniões do Manuel Ferreira Silva. Apresentou dois tópicos que não devemos perder de vista para Lisboa. O facto de Lisboa ser o faroeste do Islão, o que pode ter permitido
a durabilidade e resistência de uma importante comunidade do Açara. Parabéns. E depois o comentário do Pedro Alves, ou a pergunta do Pedro Alves, aqui assim uma pergunta, boa tarde a todos. Ao ver os mapas, repara que não estão incluídas casas ou igrejas mais afastadas do núcleo urbano da cidade. Por exemplo, onde é o começo da Avenida da Liberdade, ou onde hoje é o Martim Muniz. Mas não haveriam já casas nessas áreas dos séculos XIII e XIV? Obrigado. É uma pergunta, antes de mais agradeço os comentários, agradeço o comentário do Marco Santos, muito obrigado, Marco. E a questão, sobre a questão do Pedro Alves, é realmente uma questão interessante e que nos faz pensar naquilo que seria a zona periurbana, mas nós realmente conhecemos muito mal. Eu vou explicar uma coisa que importa aqui perceber. A arqueologia ajuda-nos a perceber, e foi por isso que foi a minha maior muleta, a minha maior ferramenta. Vamos chamar ferramenta, porque muleta parece uma coisa acessória, não foi toda uma coisa acessória. A arqueologia mostra-nos a cidade islâmica, mas mostra-nos muito mal a cidade cristã. E tem motivos, tem razões que têm alguma lógica, porque realmente os níveis de ocupação da cidade cristã são os mesmos que da cidade do século XVI e posteriormente, e portanto realmente são níveis que foram, quer dizer, sempre ocupados, e por isso sempre ocupados que significa muito destruídos, e por isso que nós conhecemos mal, e quando há intervenções arqueológicas, muitas vezes em Lisboa as coisas são chamadas pré-pombalinas ou pós-pombalinas, e é difícil perceber depois ali aquilo que é medieval ou que é da época moderna, é muito difícil. E é compreensivelmente difícil de perceber, não é? Ou há espólio arqueológico associado, ou seja, cacos de cerâmica que nos dizem isto é daquela época, ou então não se consegue mais chegar. Relativamente a estas casas, portanto, que seriam da zona periurbana, eu decidi não as incluir porque a minha tese era sobre a Lisboa urbana. Portanto, foi realmente uma opção quase que diria de caráter epistemológico. Quer dizer, o que eu queria mostrar era a cidade per si, não estava interessado em tratar o termo da cidade. Se eu quisesse tratar o termo, tinha um sarilho muito grande, e eu percebi-me disso porque ainda tive ilusões de que iria tratar o termo da cidade para aí nos primeiros meses em que me pus na Torre do Tombo a ver toda a documentação sobre a Lisboa medieval, e realmente vi toda a documentação que estava disponível até ao reinado de Dom Dinis, que é alguma, mas não é, até podia ser mais, e se fosse mais era melhor, porque conhecíamos melhor a cidade, mas realmente a documentação para o termo é gigantesca. E realmente é gigantesca, por outro lado é muito pouco característica, porque o que aparece na documentação é uma casa em Alvalade, uma vinha em Alvalade, quer dizer, isto é muito pouco. O que é que se faz num mapa com uma referência a uma casa em Alvalade? Na parte urbana, nós ainda temos as muralhas, temos alguns vestígios arqueológicos que nos permitem fazer uma delimitação, e por isso esta foi a minha opção. E, portanto, entrar na periferia da cidade é muito complicado. Não digo que não seja fazível, mas acho que deve ser fazível tendo em vista a documentação e a arqueologia, e não vai ser fácil, mas há coisas que têm que ser feitas, e penso-me que é importante pegar em núcleos mais afastados, em Carnide, por exemplo, no Lumiar também agora teve escavações bastante interessantes, e depois havemos ter novidades sobre isso daqui a uns tempos. E realmente há pontos que me parecem fulcrais. Benfica também tem pontos bastante interessantes. Alvalade tinha, como sabemos, vinhas, e não só, havia ter também as suas casas. Agora vamos descobrir onde é que seriam essas casas de Alvalade, as casas medievais. É muito difícil. Pronto, espero ter respondido mais ou menos à questão. É isso mesmo, respondeste a tudo. Isto, a dada altura, pareciam aquelas nossas conversas que temos diariamente sobre estas questões, mas acabou também por se tornar ainda mais agradável por isso mesmo. Manuel, muito obrigado pela tua excelente comunicação. Da próxima vez vai estar outra vez deste lado, e teremos um convidado daqui aproximadamente um mês para a próxima sessão medieval. A todos que nos estiveram a ver,
Muito obrigado. Despeço em meu nome, obviamente, do Manuel e do Gabinete de Estudos Oliciponenses e espero reencontrar-vos daqui a aproximadamente um mês para mais uma sessão medieval desta feita de novembro. Ok? Um abraço a todos. Muito obrigado. Deus.